E aqui a gente está falando que às vezes tem essa possibilidade de 60%, 70%, 80% de margem, que não se aplica em nenhum outro negócio. Então, na inteligência artificial, acho que essa é a grande vantagem nossa, porque a gente não tinha uma previsibilidade, né? Você acaba sofrendo, tendo que sempre conseguir clientes, tem uma rotatividade. Um chatbot, um agente de atendimento, algo, e tanto que foi essa necessidade de aprender mais especificamente algo pronto que buscamos ali a no-code, né, na época. Esse formato de venda, você já consegue uma entrada de caixa muito boa e rápida, né, com a consultoria, e depois você consegue a fidelização e a recorrência com as soluções de IA. A maior dificuldade da venda é você fazer o cliente entender o que você está vendendo. Então, nesse caso, justamente uma versão demo corta esse caminho. Faz a primeira venda. Vai cara a cara. Entrega o celular, manda ele mandar mensagem. Faz ele ver funcionando. Se você está começando, não precisa se preocupar com fazer muito bem feito as coisas que não tem que ser feito. Vai para a prática. Não fica tentando deixar tudo redondinho 100%, porque senão você vai atrasar a sua escala, vai atrasar a sua entrada no mercado. E quando você tiver com todo o seu projeto pronto, o mercado já mudou. Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aí da No-Code Startup. Hoje a gente está com mais um ilustre convidado, o João, que é aluno e já conseguiu aqui, ó, plaquinha de 100 mil também. Chegou a 100 mil de faturamento, ele vai contar um pouco da história e como que ele está vendendo soluções de IA e como que você pode conseguir aí o seu primeiro cliente com IA e conseguir escalando sua operação. Seja muito bem-vindo, João, se apresenta aí, conta um pouco da sua história, faz um resumo aí e a gente vai continuar a conversa. Perfeito. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado para todo mundo da No-Code, né? A gente acaba tendo contato com todo o suporte de vocês, então obrigado para toda a equipe. E estou muito feliz aqui, não só por poder estar falando um pouco sobre a minha história, mas também para estar aqui contando e incentivando quem está aí nessa busca, nessa jornada de conseguir ter um faturamento sólido com soluções de IA. Legal. E contando um pouco sobre a minha jornada, a jornada da Atlas, né, que é a nossa agência. Eu venho do marketing, então eu venho da agência tradicional. Eu acredito que muitos se encontram ali, que vinham gestores de tráfego, na questão de social media. Então a gente fazia a parte de marketing, vamos chamar de tradicional, né? E nos últimos anos a gente veio migrando justamente porque a gente tinha um churn muito alto de cliente, né? Eu acho que boas partes das agências sofrem isso, né? Sim, vem muita gente falar com a gente que tem agência de marketing, está fazendo a transição para uma agência de IA, oferecendo serviço de automação de agentes. Isso. Então você tinha essa agência tradicional aí de... E era uma das dores nossas, porque a gente não tinha uma previsibilidade, né? Você acaba sofrendo, tendo que sempre conseguir clientes, tem uma rotatividade, alguns permanecem, mas tem uma rotatividade em geral. Hoje, posso dizer que eu estou no marketing desde 2010, 11 mais ou menos. Então caramba, bastante. Desde empresas, B2B e tudo mais. Então, isso é normal. Desde quando eu trabalhei em outras agências, a gente sofria com isso. Então, é algo do mercado, nessa rotatividade de marketing. E muita concorrência, né? Muita agência de marketing, muito gestor de tráfego. E também, querendo ou não, uma expectativa, eu digo, que, né, dos clientes em depositar, às vezes, muito a solução da empresa dele no marketing. Ele fala, vou contratar uma agência e ela vai resolver meus problemas. E muitas vezes isso não acontece. A agência é mais uma parceira dele, né? E aí, por essas frustrações, eu acredito que acaba tendo essa rotatividade. E a gente, então, começou no ano passado a trazer soluções de tecnologia para poder ter mais, vamos dizer, previsibilidade de caixa, previsibilidade de retenção de clientes. Com isso, né, as soluções de IA aí veio junto nessa bagagem e aí foi que a gente conseguiu encontrar uma luz no fim do túnel. Então, clientes recorrentes, contratos longos, contratos anuais agora. E então foi essa transição que aconteceu vindo do marketing para cá, para chegar hoje numa agência de IA, uma agência de solução tecnológica como um todo, né? Mas principalmente focadas em inteligência artificial e automação, né? Acho que é a grande onda do momento, vamos dizer. Sim. E faz quanto tempo que você começou a agência focada totalmente para IA? A gente fundou a Atlas em abril de 2024.
Então, um pouco mais de um ano aí, um ano Sim. e 4 meses, mais ou menos. Legal. Que a gente fundou com esse foco. Antes era uma outra agência, né? Que eu era sócio das agências, então a gente fazia marketing. Aí eu falei, vou sair, vou focar nessa frente agora. Então eu e a minha sócia abrimos hoje a Atlas e focamos inteiramente na solução tecnológica e de IA. Então, E hoje em dia, qual que é o seu principal serviço que você vende? Quantos clientes você tem? Dá um overview da sua agência, só pra gente entender. O que acontece, até para não ficar muito jogado assim, né? Sim. A gente começou, né, vendendo muito soluções prontas. Então, automações prontas, soluções já pré-formatadas. Um chatbot, um agente de atendimento, algo... E tanto que foi essa necessidade de aprender mais especificamente algo pronto que buscamos ali a no-code, né, na época. Legal. Mas nos últimos meses, basicamente, a gente começou, né, a implementar mais de uma solução no mesmo cliente e foi quase que natural uma transição para uma consultoria de IA, que é o formato que a gente busca vender hoje, né? A gente ainda tem soluções pré-formatadas, aquele pacote pronto, né? Vamos dizer assim, um agente de atendimento, um de agendamento, um chatbot, algo nesse sentido, mas hoje a gente busca justamente fazer uma venda mais consultiva para entender realmente o que vai fazer sentido, né, que vai trazer retorno para o cliente, e aí então implementar uma solução completa na empresa dele. Tanto que eu falo muito, às vezes, de soluções voltado para a área comercial, que é o nosso principal forte, nosso viés é comercial. Então, desde solução de pré-vendas, de vendas, de prospecção, de relatórios, de análise de venda. Então, a gente tenta implementar vamos dizer assim, uma solução 360 voltado para a área comercial, mas temos algumas também rodando em outros setores. Legal. E só para entender a solução consultiva, vocês colocam mão na massa também ou vocês fazem um mapeamento e tem uma entrega? Perfeito. Como que funciona hoje, né? Então, hoje a gente começa com uma venda consultiva, então a gente vende a consultoria, vamos dizer assim. Então, a primeira entrega, né, é justamente esse mapeamento, esse pacote de análise do negócio dele e entrega como se fosse um dossiê de implementação tecnológica e de inteligência artificial para a empresa. Legal. E aí a empresa tem a opção de implementar com a gente ou implementar no mercado, né? Mas acho que 99,9% vai implementar com você, porque você já conhece os processos, você diagnosticou, você já deu o passo a passo para ela, inclusive você deu a priorização, né? Então você fala, ó, implementa essa primeiro, depois você vai para essa, depois você vai para essa. Então, geralmente, esse formato de venda, você já consegue uma entrada de caixa muito boa e rápida, né, com a consultoria, e depois você consegue a fidelização e a recorrência com as soluções de IA. Então, é um modelo que a gente tem adotado atualmente por causa justamente do valor recebido ali e também dessa recorrência que é o nosso grande foco, né? Legal. Assim como evitar o churn, manter o cliente por muito tempo. Legal, né? Bem interessante, porque o ciclo se fecha, né? Você consegue tanto mapear o processo do cliente, entender como que está funcionando e depois realmente trazer valor para ele. E lá no começo, assim, ó, quando você estava começando, como é que foi essa escolha, assim, vou fazer um serviço de consultoria, ou vai ser implementação? Conta para o pessoal, às vezes, que eles estão meio perdidos. Vão começar, tem tanta coisa que dá para fazer, várias formas de oferecer serviço, né? E tem os prós e contras de cada um, mas queria que contasse a sua experiência. Eu acho que é assim, ó, se eu fosse começar hoje do zero, certo, a primeira coisa que eu indico para qualquer pessoa fazer é ele analisar qual que é o momento dele. A gente conversa com bastante pessoas, membros lá da comunidade, e tem vários cenários. Tem a pessoa que está em uma transição de carreira e não tem uma certa pressa em poder ter clientes e tudo mais, está fazendo algo com mais calma e cadência. E tem outras pessoas que viraram a chave e falaram, agora eu vou fazer isso. Então a gente tem dois cenários. Eu diria que para quem está no primeiro cenário, para ir para os pacotes prontos, para vender realmente a gente, para vender um chatbot, para ir com essa solução pronta, porque é uma venda mais rápida. Você consegue, dentro da mesma semana, já fechar clientes. Para quem vai para uma venda consultiva, a gente está falando de meses de negociação, de semanas, no mínimo, de negociação. Então, são dois cenários totalmente diferentes, tanto do perfil de cliente que você vai abordar, quanto do que você vai oferecer e o ciclo de venda. Então, se alguém que está começando hoje, olha, né, para ele, fala, eu tô numa transição de carreira, eu posso esperar, não tem uma urgência para vender e para ter entrada de caixa nesse mês, vai para a venda consultiva, vai para esse formato consultivo, porque ele já vai se posicionar de uma forma muito melhor no mercado e vai principalmente poder já começar com o que eu diria o melhor modelo. Entendi. Mas para quem precisa vender, precisa fazer caixa e precisa pagar conta,
cara, vai para o modelo pré-ponto, vai para a solução básica, fornece isso, porque eu digo, cara, primeiro você tem que vender, você tem que entregar, e daí depois você vai fazendo essa transição que vai ser natural. Quando você começa a ter volume de clientes, você vai ver que essa transição vai vir clientes maiores, vai vir clientes com dúvida, e vai vir oportunidade de justamente implementar essa solução 360. Então é natural a transição, mas você tem que analisar o momento para mim não falar assim, não, vende isso ou vende aquilo. É o seu momento. Qual que é o seu momento que você consegue? Sim. Então, esses 2 cenários é os que eu enxergo hoje para começar. Depende de como você tá no mercado também. Legal. Tá. Beleza. Vamos pensar então que a gente tem um fulano ali, sei lá, o Lucas. O Lucas está começando a estudar e ele quer tirar uma grana ali com um IA ou quer criar sua agência, certo? Perfeito. E ele tem alguma experiência, por exemplo, em marketing, né? Que foi parecido que nem você teve. E ele quer começar a aprender agentes de IA, automações, e não só a parte técnica, né? Que tem um desafio de você conseguir aprender. Hoje em dia está mais fácil, ele consegue aprender relativamente rápido, mas depois tem a parte para vender. Então vamos fazer uma consultoria aqui para o Lucas para ajudar ele a conseguir o primeiro cliente dele, tá? Então qual que seria a jornada? Ele começou agora do zero. Qual que seria a jornada passo a passo para você já dar os cortas-caminhos aqui para ele? Perfeito. Então para o Lucas, que está começando agora, que tá aprendendo e tudo mais, a primeira coisa que eu vou dizer para o Lucas é ele não olhar para o pós, né? Não olhar ali para toda a complexidade da estrutura, como é que eu vou gerenciar 5 clientes, isso. Pensa no seu primeiro cliente. Então, Lucas, como que você vai vender para o seu primeiro cliente? Primeiro, vamos imaginar que o Lucas fez um módulo lá da NoCode de agentes de A, agente de agendamento, agente vendedor, qualquer um dos módulos. Sim. Eu até recomendaria ao Lucas, se possível, ele fazer um módulo, aprender muito bem aquele módulo, criar o template teste dele demonstrativo ali e vender. Sim. Não diria para ele aprender todo o resto, porque senão ele vai entrar nos outros módulos, ele vai entrar nos módulos extra de Supabase, de servidor, e vai entrar nas lives, e ele vai passar 2 meses assistindo os conteúdos lá, e ele não vai se preocupar com a parte mais importante, que é a parte de entender qual que é a solução que ele resolve. Muitas vezes a gente vai falar de template, a gente vai falar de automação e disso tudo, mas isso é nada mais que um commodity e muitas vezes é uma linguagem muito técnica que o seu cliente não vai nem fazer sentido para falar isso para ele. Muitas vezes você vai ter que chegar para alguém para vender e vai ter que falar só de, o seu cliente vai mandar mensagem e seu WhatsApp vai responder. Você vai ter que falar a linguagem mais simples possível. Então eu recomendo para o Lucas que ele estude e finalize um módulo e aí tente vender isso ou minimamente entregar para alguém. Não precisa, nesse primeiro cliente, às vezes cobrar um setup super alto, né? Apenas repassar custo para ter um case, para pedir um depoimento. Então eu iria dizer para o Lucas, você precisa conseguir um cliente, você precisa pedir um depoimento dele e você precisa minimamente entregar isso. Tá. Aí depois você vai replicar. Eu vou me colocar aqui só no papel do Lucas, tá? Tô pensando num cara iniciante. Aí ele fala assim, pô, entendi. Mas para quem que eu, sei lá, vou numa padaria, que eu vou numa barbearia, ou vou, sei lá, num familiar para tentar criar um projeto? Tô meio perdido aqui. Quem que eu abordo? A partir do momento que você decidiu, né, que vai fazer isso, não vai ficar estudando um monte de coisa para depois no futuro implementar, agora você vai pensar, né, no seu cliente. A partir disso, eu diria para o Lucas, você tem rede de contatos, rede pessoais, rede de amigos, rede de possíveis empresários que você consiga conversar. Vamos imaginar no pior dos cenários. O Lucas não tem essa rede de contatos. O Lucas mora no interior do interior e zero acesso a qualquer tipo de relacionamento. Ele não consegue chegar e conversar e oferecer isso para pelo menos demonstrar. Então, nesse pior cenário, eu indico para o Lucas escolher um nicho, ou escolher um nicho, no caso, escolher um segmento que ele conheça, que ele tenha familiaridade. Vamos imaginar que o Lucas agora, por exemplo, mora na zona rural, mora numa fazenda, mora num sítio, numa chácara, e não tem conhecimento, não tem contatos de rede de contatos, mas ele gosta muito dessa área agro. Ele conhece muito bem essa área agro, ele sabe de lavoura, ele sabe da parte de criação de animais e tudo mais. Então o Lucas, ele consegue entrar em contatos agora, buscando pelo Google Maps mesmo, pet shops, agropecuárias, né, e lojas relacionadas nesse nicho, para justamente falar para eles e oferecer um produto de automação. E nesse momento eu não estou falando de agente, eu não estou falando de um produto de automação ou um produto de inteligência artificial que tenha a ver com o sentido, com o nicho que ele está oferecendo.
Então, vamos pegar uma agropecuária. Uma agropecuária, muitas vezes, vai ter pequenos produtores rurais que vão entrar em contato para comprar, para perguntar se tem estoque, ou para até mesmo falar assim, ó, o meu cavalo está com tal problema, eu preciso de um remédio para isso. Então, às vezes, o Lucas consegue criar esse tipo de automações, porque ele conhece de automação agora, e ele tem familiaridade com o nicho, e ele pode oferecer. Recomendo o Lucas criar uma versão demo, algo simples e brevemente explicativa, para justamente falar para as pessoas, ó, testa isso, e as pessoas verem, porque a maior dificuldade da venda é você fazer o cliente entender o que você está vendendo. Então, nesse caso, justamente, uma versão demo corta esse caminho. Entendi. Mas ele deve vender, assim, automação, o agente de IA, ele deve mostrar o fluxo do end-to-end ou deve mostrar o resultado ali? Ele deve só, nesse momento, vender o resultado. Esquece end-to-end, esquece automação, Sim. IA, não precisa nem falar qual que é a LLM, não, eu vou usar... Não precisa falar de banco de dados, disso, daquilo, evolution, esquece tudo isso. Você só vai falar que quando o produtor rural lá perguntar se tem tal produto, o seu agente, o WhatsApp vai responder automático, o seu chat, a sua automação vai responder automático, e se ele perguntar que tem algum problema lá de, por exemplo, pulgão na plantação de couve, o agente consegue consultar isso e responder com uma pequena orientação também, se for necessário. Então ele tem essas soluções para fazer essa venda. Todo o resto é desnecessário, todo o resto é complicar para o cliente querer comprar. Então, por isso que é muito mais fácil você ter um agente... O mais simples possível. O mais simples, deixar um agente rodando e fala, testa isso daqui. Porque o cliente, muitas vezes a gente vive numa bolha e acha que todo mundo sabe que a gente sabe. O cliente não faz nem ideia, e ele nem vai... Não conhece nem o ChatGPT. Não conhece nem o ChatGPT, e em relação a isso, depois até conto, tem uma história bem engraçada, mas a gente acha que o ChatGPT é algo que todo mundo já está usando. Não tá, é só a gente que está usando ainda. Se a gente olhar o próprio ChatGPT, olhar a quantidade de usuários mensais, dá menos de 20% da população brasileira, então, de acessos. Então, proporcionalmente é pouco ainda. Tem muita gente aí que pode usar. Tem muita gente ainda para conhecer. E aí você vai chegar com uma solução complexa, explicando de automação, de banco de dados, de vetorial, de como vai... A pessoa vai falar, não, e isso aconteceu com a gente. A gente fez uma venda super complexa, com um pacote super alto para um cliente, né, uma clínica, né, uma clínica médica, e passou um mês desenvolvendo, porque o processo dele envolvia vários profissionais, envolvia vacina, envolvia uma série de serviços. Quando a gente entregou o serviço para ele, ele falou, não, mas eu queria só um chatbot. Então, às vezes, a gente tenta complicar a venda. Sim. E o cliente está ali falando, eu só quero algo que resolva o meu problema. Então, o ideal para o Lucas é só entregar isso, só a resolução do problema para ele. Sim, e às vezes é melhor ir pelo caminho mais simples pelo Lucas, porque ele vai aprender o técnico ali, os fundamentos, como funciona, já oferece algo simples, aí se complica na hora da prática, ele volta, aprende um pouco mais, vai melhorando, aí oferece um serviço melhor, então é um ciclo, né, de prática, estudos que ele tem que ir perpetuando. E principalmente porque, assim, se você, às vezes, começa com o básico com o cliente, te dá uma possibilidade, aí comercialmente falando, de vender mais coisas depois. Então, faz um upsell. Exato, você pode fazer upsell ou cross-sell. Então, você pode vender uma solução e depois implementar mais uma e ir adicionando recorrência, né? Porque muitas vezes a gente está falando de vender um serviço, a gente está pensando no setup, a gente está pensando na primeira implementação. Mas é muito mais interessante você, às vezes, cobrar R$600 por mês do que 4 mil no setup. Para ter uma receita recorrente, mais previsibilidade. Exato, você fecha ali R$600 por mês por um ano e você cobra um setup, né, proporcionalmente mais interessante, mas não precisa ser tão alto, e você tem uma possibilidade de escala muito maior, de vender para muito mais pessoas, né? É mais fácil você vender com uma mensalidade maior e num setup bem menor, reduzido, ou até mesmo abaixo do que você esperava vender inicialmente, mas vender para 10, 15, 20 clientes, e esse foi a nossa primeira alavanca de crescimento. A nossa primeira alavanca de crescimento, a gente viu que o setup era uma grande barreira. Primeiro porque as pessoas não sabiam direito o que elas estavam comprando.
E segundo, porque, querendo ou não, hoje, se a gente pega um valor ali de 4, 5, 6 mil reais de setup inicial, é um valor consideravelmente alto para a maior parte dos empresários, que era um nicho que a gente abordava. A gente abordou no começo muito clínica, muito consultório de contabilidade, de advocacia, e você pega esses nichos de 3, 4 pessoas, não, 6 mil reais representa às vezes ali 1, 2 meses de faturamento dele, né? Então, a gente acabou reduzindo a barreira de entrada que era o setup, oferecendo condições até melhores de parcelamento, de pagamento, e colocando na recorrência, que daí fazendo contratos maiores, né? Então, isso são possibilidades de negociação, então ofertar 50% de desconto no setup, mais um contrato de 6, 8 meses, né? Então você faz uma moeda de troca, diminui o setup e coloca um prazo maior. O cliente não vai olhar aquele, porque ele já considera que ele vai ficar com aquilo ali muito tempo. Perfeito, então, bem melhor. E você tem uma segurança jurídica ali, Sim, de mais tempo de receita. Legal, mas vamos voltar lá pro Lucas, então, pro iniciante. Então, vamos supor que ele abordou uma clínica pet. E ele viu ali que a clínica ela tem um problema de atendimento, então só tem praticamente lá o dono e mais uma pessoa. Eles têm muita demanda, então tem fluxo de caixa ali na clínica, porém eles perdem muito cliente porque eles são muito ruins de atendimento, é o próprio dono que faz. Então tem esse gap aí de melhoria de ter um agente de A, por exemplo, de atendimento, que já vai fazer algumas automações na própria, sei lá, no CRM da clínica. Então ele vai fazer esse teste. Como que ele abordaria, quanto que ele cobraria no seu, por exemplo? Eu vou até dar um passo atrás, eu vou dizer assim que geralmente pro Lucas, a clínica pet, pelo que a gente viu, não vai ter CRM, tá? Tá. Não é comum. As que a gente abordou não tinha, então, desde veterinários, clínica pet, pet shops não tem CRM. O que eles têm é um PDV, muitas vezes. Legal. Então, você tem ali já duas possibilidades de melhoria. A primeira, a implementação desse atendimento, e a segunda, a implementação de um CRM até. Pode ser no Notion, que tem ali uma possibilidade dessa controle e tudo mais. Mas, vou falar pro Lucas assim, como que você vai abordar? A primeira coisa, como eu disse, eu acho que é importante pro Lucas ele ter o modelo já construído. Ele ter uma versão demo, de demonstração, né? Beleza. Mesmo que seja dados fictícios, fantasiados, inventados, tenha essa versão de demonstração. Porque você não precisa ir lá, ligar, marcar call, foge dessa versão tradicional de agendamento B2B. O principal ponto agora pro Lucas é ter o contato pessoal, é ter um tete-a-tete ali, vamos chamar assim. Ir até a clínica, conseguir chegar lá e falar, olha, eu tenho um serviço que oferece agendamentos, que oferece respostas para você. Vocês têm banho, tem tosa, vocês têm vários serviços que eu vejo aqui. Eu tentei mandar mensagem na semana passada, vocês demoraram um pouco para me responder. Eu pude esperar, mas eu acredito que vários clientes seus não podem esperar. Vários clientes seus vai ligar, daí o Lucas vai falar o nome da concorrente dele. Vai ligar para pet da vizinha. E vai acabar fechando com ela, porque ele está tentando fechar. E eu sei que o serviço de vocês é bom. Eu gosto de que o meu cachorro venha fazer uma tosa aqui no pet. Então eu gostaria de oferecer esse serviço, que quando a pessoa mandar mensagem para fazer um agendamento, vai olhar a agenda de vocês e vai falar disponibilidade, já instantaneamente. Vai passar já os valores, se o cachorro é porte médio, porte grande, porte pequeno. E também, se for o caso, já vai até mandar um link para pagamento. Mas no nicho pet o pagamento geralmente acaba acontecendo depois. Mas só de fazer o agendamento, você já vai ter a sua agenda sendo preenchida automaticamente. Quer fazer um teste? Manda uma mensagem para esse número aqui, que eu criei já uma versão demo para vocês verem. O Lucas não foi técnico, o Lucas não foi nem um pouco, falou de automação, não falou de chat GPT, o Lucas falou só do problema real que o cliente já tem. O Lucas chegou, se apresentou, falou de uma situação que acontece com o cliente, então teve uma empatia, e ofereceu uma demonstração. Se a gente depois evolui isso para normas técnicas e vai para o B2B, ele vai fazer a mesma coisa em escala depois. Mas essa é o formato de venda, identificar uma dor do cliente, fazer uma suposição de solução, né? E oferecer uma demonstração. Ele tem um cenário completo aqui para vender essa solução. Isso pode servir para barbeiro, isso pode servir para clínica médica, isso pode servir para vários outros segmentos, seguindo a mesma lógica. Dor, solução e demonstração. Perfeito. Vamos supor ali que o dono da clínica pet gostou muito. Falou, tá, beleza, quero contratar, quanto que é?
que o Lucas deve responder aí? Perfeito. Nesse primeiro momento, agora a gente tem uma decisão para o Lucas, né? Lucas, você tem hoje condições de assumir o custo de inteligência, de estrutura e tudo mais? Recomendo para o Lucas que assuma, porque senão ele vai ter que explicar os custos do cliente. Que são os tokens, né? Exato, Explica tokens, serviços, que é só pra... perfeito. Então imagina que para você ter justamente uma automação que responde, né, automaticamente, que faz um agendamento, você precisa minimamente, usando soluções cloud, né, soluções já hospedadas dele. Você vai precisar assinar uma API de WhatsApp, você vai precisar pagar alguns tokens do ChatGPT, né, da OpenAI. Minimamente você vai ter mais o servidor ali para ter essa instalação do N8N ou pagar o próprio N8N. Você vai ter 3 custos iniciais que vai dar mais ou menos ali um pouco abaixo de R$200. Então, por mês, minimamente isso é um custo inicial que não vai ser 2 clientes 400, 3 clientes 600, não é assim, mas para um cliente você vai ter minimamente esse custo. Certo. Lucas tem essa condição de pagar, eu recomendo que ele pague. E ele passe um valor dessa recorrência para o cliente. Fora isso, como a gente está falando do primeiro cliente do Lucas, a minha recomendação é que o primeiro cliente ele não cobre a integração. Ele realmente venda a solução de recorrência, porque ele nunca entregou isso para ninguém, porque ele não implementou isso para ninguém, e eu fiz isso muito lá no começo. Ano passado eu fiz essa solução, eu sei que tem pessoas que já conseguiram no primeiro cobrar um setup, mas se for cobrar esse primeiro setup e o Lucas está na primeira, está aprendendo ainda, talvez ele possa cobrar um valor bem diferente do que cobra-se hoje no mercado. 400, 500 reais ali de um setup para essa primeira versão, para esse primeiro cliente, eu diria que é um valor justo para ambos os lados. Primeiro, pelo trabalho do Lucas e segundo, pela falta de experiência dele. Então, é um valor, ao meu ver, justo. Partindo desse princípio que, né, o Lucas vendeu essa solução por R$500, vamos imaginar uma implementação. Tem que ser um equilíbrio também, Exato. né? Eu acho que talvez fique... Se for cobrar de graça é ruim, talvez seja até desvalorizado o serviço. Pode ser, com certeza. É interessante o Lucas ter uma postura profissional ali, por mais que seja o primeiro cliente, ele pode ali... não sei, ter talvez um site, né, um Instagram um pouco mais profissional, só para ele mostrar que é profissional no que ele está começando ali. Eu ia dizer assim, que depende de o quanto que é o time que o Lucas precisa para isso. Eu vejo que muitas pessoas perdem tempo fazendo o site, deixando ele perfeito, fazendo o Instagram, deixando ele perfeito, fazendo isso, fazendo aquilo e deixando ele perfeito. E uma semana que você perdeu ali, você poderia já ter vendido essa solução, ter validado que isso dá certo e aí ter investido no site. Então, por isso que eu digo que, assim, na minha visão, o primeiro não te faz mal você não cobrar um setup. De novo, você pode ser desvalorizado? Pode, mas desde que seja pré-acordado. Fala, olha, eu não vejo... A gente tá partindo, às vezes, né, de um princípio que baseado em horas. Quanto tempo que o Lucas ia gastar de horas? E aí a gente entra em assunto muito técnico, mas acho que para facilitar para o Lucas, talvez cobrar um valor de setup inicial de até R$500, mais ou menos, né? Para essa solução que a gente descreveu. E uma mensalidade compatível. O que é uma mensalidade compatível? Quantas clientes esse pet shop atende por mês, né? Ele tem um histórico de quantos clientes ele atendeu nos últimos meses. Pergunta para ele vai te passar. Você baseia mais ou menos nesse número uma conversa média. O próprio ChatGPT te dá quantos tokens vai ser usado aproximadamente. O próprio ChatGPT vai te dar qual que vai ser o custo disso aproximadamente. Então você consegue medir aproximadamente quanto que vai ser gasto, né, do variável. Que o único variável que ele vai ter de custo é a quantidade de tokens da inteligência artificial. Todo o resto é custo fixo. Faz essa soma e coloca a porcentagem de lucro em cima. E aqui a gente está falando que às vezes tem essa possibilidade de 60%, 70%, 80% de margem, que não se aplica em nenhum outro negócio. Se a gente for olhar para todos os outros modelos de negócio, não existe 80%, 90% de margem em cima. Sim. Então, na inteligência artificial, acho que essa é a grande vantagem nossa. Você vai ter vários clientes com 70%, 80%, até mais porcentagem. A gente tem clientes que pagam um valor que proporcionalmente nos permite ter 90% quase de margem em cima, porque ele usa muito pouco.
pela solução. Entendi. Então, ele tem um custo mais ou menos de R$200 e aí ele pode colocar 500 para ter um lucro ali, talvez de 300, mas com foco ali realmente no aprendizado, né? No fluxo do primeiro cliente e depois conseguir uma prova social, né? Eu diria que é mais importante ele ter o primeiro cliente nesse momento do que visar o lucro. Por quê? Porque o segundo cliente dele, ele vai poder falar assim, porque você sabe o pet shop tal, ele já comprou essa solução hoje, se você mandar mensagem para ele, você vai ver que ele já faz essa reserva automático, já faz essa compra automático. Então, é um discurso muito mais forte. Às vezes não precisa nem fazer venda, né? Que você mostra funcionando. Exato. E fala, eu quero, é exatamente isso que eu vou querer no meu negócio. Ele pode usar de exemplo, se a gente está falando de um negócio regional e está falando do mesmo bairro ali pro Lucas, se o Lucas vai agora saiu do pet shop e foi às vezes ali na depiladora, na manicure ou em qualquer outro negócio do mesmo bairro ali do pet shop, e falou, você conhece tal pessoa? A pessoa vai conhecer. Você já tentou comprar com ele? Já mandou mensagem para o WhatsApp deles? Você vai ver que tem uma resposta automática. É essa a solução. Aí sim o Lucas já vai poder... Eu implementei isso, a minha empresa implementou isso. Aí faz sentido o Lucas já ter o site, aí faz sentido ele ter um e-mail, aí faz sentido ele já ir e se apresentar de uma forma diferente porque ele fez a primeira venda. Legal. Então, eu acredito que são momentos, né? Então, justamente esses momentos. Porque se a gente, às vezes... dificultar a entrada do Lucas no mercado, então vou colocar um setup, vou colocar uma recorrência, vou tentar fazer uma venda com um ticket um pouco mais alto, o Lucas nunca vai ter o primeiro cliente, porque ele ainda não sabe vender. Às vezes o cliente dele vai fazer perguntas que ele ainda não sabe bem a resposta, então ele vai ver se vê em situações de cheque. Por isso que eu recomendo, faz a primeira venda, vai cara a cara, fala com a pessoa, conversa com a pessoa, né? Oferece o serviço, oferece a demo, entrega o celular, manda ele mandar mensagem, faz ele ver funcionando, que a venda vai se fazer sozinha. E isso falta muitas vezes, que eu vejo que as pessoas ainda estão fazendo site, ainda estão postando no Instagram conteúdo de Canva e estão esperando vender. A concorrência é enorme. Se você não tiver o diferencial de ir até os locais, de fazer essas vendas presencialmente, ou até mesmo por telefone, ou como for ir fazer essa venda, vai ser muito difícil as pessoas te procurarem. Porque por mais que a gente conheça de automação, inteligência artificial e tudo mais, ainda vivemos uma bolha e a maior parte das empresas dos negócios não conhece. Entendi. Então você tem que romper essa barreira. Minha recomendação para as primeiras, indo até lá. Legal. Beleza. Aí vamos supor aí que o dono do negócio falou, adorei, gostei, vou pagar, tá bem barato pelo valor que vai oferecer. Vou contratar. Como é que funciona para o Lucas agora se organizar em relação tanto à criação, né? Acho que pode dar um resumo técnico. Perfeito. Que acho que não é muito foco da conversa, é mais a venda, mas um resumo técnico da criação, quanto da entrega. Como que ele faz essa comunicação com o cliente? Eu vou criar aqui e eu vou te entregar para você testar, ou até X semanas vou te entregar. Qual que é a sua sugestão? A minha sugestão, partindo do princípio que o Lucas deu tudo certo, primeira coisa, contrato. Então, a primeira coisa é pegar os dados do cliente, nome, CNPJ, endereço, formular um contrato. Não tem um modelo de contrato. Tem ChatGPT aí para te dar um modelo mínimo de contrato. É o melhor cenário? Não é, mas é melhor que não ter nada. Então, a primeira coisa vai ser sempre um contrato. Contrato de prestação de serviço e tudo mais. Partindo do princípio que o Lucas também assumiu aqueles custos de R$200, eu recomendo para o Lucas não ter a necessidade de passar nada para o cliente. Vou te passar acessos, vou te passar isso. Não. Eu recomendo para o Lucas passar para o cliente o seguinte. Passa um kick-off. O que é o kick-off? É um documento com perguntas básicas do que ele precisa. Preciso saber quais são os seus produtos, preciso que você me mande um Excel com os produtos, preciso saber o que você vende, preciso saber seus preços, preciso saber alguns modelos de mensagem, de como que você atende as pessoas, até mesmo algumas perguntas básicas já que as pessoas fazem para vocês, né? Isso pode ser por documento ou pode ser até em reunião presencial, se o Lucas tiver essa possibilidade, ou uma reunião por Meet, né? Pegando essas informações, eu recomendo o Lucas criar, para esse primeiro momento, um projeto, isso pode ser uma pasta no Google Drive, para salvar todas as informações. Então, documentar tudo isso vai ser muito importante lá na frente. Lá, quando ele escalar, ele vai precisar ter um passo a passo, porque ele vai ter que passar isso para funcionários dele. Então, nesse primeiro momento, vai salvando e vai documentando. Primeiro passo, pedir as informações para o contrato. Segundo, assinar o contrato. Terceiro, pedir as informações do kick-off. Quarto passo, pode ser o mais simples possível, mas para ele já ir documentando.
De estrutura, falando a nível estrutura, nesse primeiro momento, eu recomendo ele utilizar o servidor. Hoje eu uso a Hostinger, né, para VPS. Comecei na Railway, fui muito tempo na Railway, né, mais Mega API. Hoje eu recomendaria ele já começar na Hostinger, porque o custo não muda muito. Começa na Hostinger com Evolution, com N8N auto-hospedado, tudo na sua própria estrutura. Recomendaria ele começar assim. Não comecei na Railway, porque eu comecei do tutorial, praticamente, da No Code. Então, eu fiz o tutorial lá, ensinava na Railway, segui de lá. Mas eu recomendo ir pela Hostinger para não ter a migração. Migração dá um pouco de dor de cabeça e estresse. Então, começa já na VPS da Hostinger, instala o N8N, instala uma Evolution, né? Qual modelo de AI? Eu recomendo hoje, eu estou utilizando o Nano, lançou o 5, não testei ainda, a gente está no 4.1 Nano, para tudo, basicamente. Algumas coisas a gente usa o Mini, poucas, e acho que em alguns clientes específicos, muito específicos mesmo, para análise de dados, a gente usa o DeepSeek. Perfeito. Então, hoje estou nessas duas apenas. Tem Anthropic, tem Gemini, mas não uso. Isso, só para dar um exemplo pessoal, porque às vezes fica um pouco perdido sobre o modelo e a quantidade de uso de tokens. Você tem algum exemplo de case, assim, por exemplo, nesse nicho aqui tem muita conversa, muita mensagem, muito volume de clientes, usa X tokens, gasta mais ou menos X mensal. Nesse outro modelo aqui, usa X tokens, gasta X mensal. Só para a galera conseguir entender, né? Que às vezes fica um pouco repetitivo. Eu tenho 3 situações aqui. A primeira situação é a quantidade de informações que a IA tem que analisar. No caso de conversas de WhatsApp, são poucas informações. Cada mensagem, no caso, ela não vai ter tantos tokens. A LLM tem um limite, né? No caso, se não me engano, a 4.0, por exemplo, é 20 mil. Acho que a Mini é 100 mil e a Nano é 200 mil tokens. Acredito que é isso. Posso estar errado, mas eu sei que tem esse range. Para algumas análises, a gente precisa de um range maior, porque vem uma carga muito grande de tokens. Isso eu não estou falando de WhatsApp, estou falando para outras automações. Então, essa é só uma atenção que ele tem que ter. Qual que é a carga de informações que ele vai dar ali de quantidade de tokens para essa análise. Saindo disso, voltando lá para o WhatsApp, voltando para o Lucas. Para uma conversa de, eu quero fazer um agendamento, qual que é o seu pet, qual que é a raça, qual que é o tamanho, e vai ficar vai ficar X reais, tal horas, tudo certo? Uma conversa rápida de 20 trocas de mensagem ali, de maneira prática e objetiva, vai gastar como se fosse 12 centavos, 10 centavos de reais já convertido. É um custo bem baixo por conversas. Isso num pior dos cenários ali. Às vezes é até menos que isso a quantidade de tokens, tá? São centavos, assim, São pouquinho. Alguns centavos por conversa, então poucos até. E com isso, inclusive agora, a OpenAI, para novos cadastros, ela está liberando 1.500 tokens diários gratuitos. A gente fez um cadastro recente e assim, para atingir 1.500 tokens, você tem que ter conversa, tem que ter bastante conversa. Às vezes você tem várias trocas, você usou lá, não chega a 10, 15 tokens. Então você consegue às vezes ficar dentro do range gratuito, diário. Então, a nível custo de tokens, para esse caso do Pet Shop, se ele tiver um custo de $5 mês, $10 mês, vai ser muito. Eu acho improvável ainda ele passar esse custo. Hoje em dia você tem algum cliente que gasta muito token? Temos. Projetos conversacionais? A gente tem alguns, a gente tem principalmente em conversacionais, a gente tem 2 e-commerce, um de importação, que tem muitas conversas diárias. E aí esse cliente, mas a gente está falando de mais de 200, 300 conversas diárias. Então, esse cliente especificamente gasta muito com token conversacional, com agente conversacional. Os demais que gastam muito são agentes de análise, de conversa, transcrição de áudio. Então, mais ou menos quanto por mês, assim, só de consumo da IA? Esse de conversacional de 3, eu acho que a gente está gastando mais ou menos de $30 a $40 por mês. Então, com ele, de custo dele, porque são conversas longas, tem um assunto clínico, então não são conversas de agendamento, é um outro assunto, né? Então, acaba se estendendo as conversas. Os textos deles também são textos longos, explicativos do produto dele, né? Ele faz a venda de cannabis medicinal, então são
justamente explicações sobre o produto, tem todo um uso de tokens, porque o tokens tem isso, tem a entrada e tem a saída, né? Entendi. Mas ele Mas é pouco, né? Porque $40 para 300 conversas diárias... E assim, o custo é muito barato. Eu ia falar, o custo que você consegue cobrar desse cliente não é 200, 300, 400. Você consegue chegar num range muito maior. Você consegue nesse cliente, ele já está pronto para pagar ali 2, 3 mil de recorrência. Porque esse é um cliente que, por exemplo, tem uma equipe comercial de 5, 6 vendedores, né? Então, é um perfil diferente que você já sabe, pelo custo que ele tem de empresa, você consegue usar essa abordagem de economia. Você consegue justamente falar, né, que ele vai substituir no sentido de vai liberar vendedores para fazer outras funções, para fazer o fechamento, às vezes, e tudo mais. Então, é uma outra realidade, bem diferente de um pet shop que a gente está explicando para o Lucas. Então, só para o pessoal entender, né? Exato. As duas realidades que às vezes fica meio difícil. E eu vejo que isso é uma dúvida, qual vai ser meu custo? E eu falo, não se preocupa, não vai ser significativo nesse momento. Para o seu primeiro cliente, para o seu segundo cliente. É o que você falou, R$200 mais ou menos. R$200 é aquele para o primeiro cliente e depois vai gradualmente aumentar um pouco. Não vai aumentar mais 200, né? Então, às vezes, a gente tem nessa preocupação, né? De, quanto que vai ser de custo? Se você está vendendo um agente conversacional, você não precisa se preocupar, ao meu ver, para essas realidades de negócios locais, que nenhum desses que eu tenho hoje, a gente tem um custo maior que isso. Em alguns casos, a gente tem ali, alimenta $10 na entrada, né, do cliente, e esses $10 perpetuam quase que eternamente ali, até hoje não recarregou, porque o cara nunca consumiu. O atendimento é muito pouco. Não, legal demais. Não, boa. Aí o Lucas, ele foi lá, ele organizou ali o projeto técnico, né, e agora na entrega. Então, né, como que ele entrega isso? Ele passa os sistemas, passa as senhas? Perfeito. Como é que você indica aí para quem está começando, né? Perfeito. Vamos imaginar que esse primeiro cliente do Lucas, ele não tem CRM, ele não tem, né, nenhum controle ali. Eu recomendo para o Lucas fazer tudo no WhatsApp. Se for um negócio local, com um vendedor, ou com o cliente dele é muito idoso, ou tem dificuldade com tecnologia, né? Ele não precisa implementar um CRM nesse momento, nesse primeiro cliente. Cada novo agendamento, fala para o próprio agente de agendamento avisar o dono num número específico, numa conversa específica, num grupo específico, né? Então, imagina que eu fiz o agendamento, o próprio agente, após o agendamento concluído, manda uma mensagem num grupo específico ali para fazer já essa alerta. Então, é a solução mais prática e objetiva possível para esse perfil de cliente. Como que ele faz a entrega, né, o Lucas? Primeiro, né, depois de tudo configurado, né, depois de tudo tudo pronto, eu falaria para o cliente testar, fazer algumas simulações ali antes de liberar para os clientes dele, né? Então, num número secundário, né? Então, você monta toda a estrutura, conecta, vamos usar o exemplo da Evolution, conecta um número paralelo e fala, testa nesse número. Faz os testes, faz a simulação de agendamento, faz perguntas, enfim. Isso é uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes. Porque, às vezes, a gente não consegue orientar especificamente o agente para ele fazer tudo o que ele tem que fazer. Mas eu consigo bloquear para ele não fazer o que ele não deve. É muito mais fácil eu bloquear para ele não fazer o que ele não deve do que orientar ele a algo que eu ainda não passei, que eu não sei o que ele tem, as possibilidades. Então eu falo, testa cenários mais, vamos dizer assim, drásticos possíveis. Testa. E aí ele testa, você vai bloqueando, orientando, melhorando o prompt em alguns casos que vai acontecer. Após isso pronto, você conecta no WhatsApp oficial do cliente. Geralmente eu recomendo, vamos conectar no final de semana, vamos conectar para começar a segunda-feira bem, para começar já com a gente certo. Sim. E eu também, num dia antes, eu falo para ele, vamos também avisar, né, os clientes recorrentes, vamos avisar os seus principais clientes que agora o seu atendimento está automatizado e tudo mais, porque isso também evita, muitas vezes, um cliente já que sempre compra, um negócio local principalmente, né? Tem um cliente que sempre manda mensagem, manda áudio já chamando o dono pelo nome, enfim, tem uma série ali de necessidades específicas de cada negócio. Eu falo, avisa esses clientes que vai ter uma automação, que vai ter um chatbot. Não custa, pode ser um stories. Às vezes um stories no WhatsApp do pet shop resolve. Então, às vezes a gente tenta complicar tantas coisas que uma solução simples, uma foto postada ali já resolve. Sim. Tem que testar bastante também, né? Testa ali com alguns clientes reais, pede pro dono testar. Obviamente, antes de pedir pro dono testar, o Lucas tem que testar, fazer várias simulações, vai testando nesse número
secundário e tudo mais. Quando o Lucas já esgotou todos os testes que ele tinha que fazer e viu que tá funcionando e todas as simulações hipotéticas deu certo, ok, agora pede pro dono testar, mas já pede para ele testar falando, ó, pode ser que aconteça, que o bot alucine, que ele tenha essas situações, porque acontece, a gente sabe, a inteligência artificial às vezes alucina. Tá tudo certo desde que você avise. Avise, ó, pode ser, a gente tá se preparando para isso, vamos melhorar o prompt daí e tal. Sim, boa. Então, legal, ele conseguiu ter o primeiro cliente, fez a primeira entrega, vamos supor que ele gostou. Agora o Lucas está vendo mais pontos de melhoria nessa clínica, né? Então, ele vê outros pontos que dá para aplicar uma automação, ou ele pode pegar e falar assim, o agente, ele tá bem simples. Agora eu vou fazer o agente para entender áudio, entender imagem, vou melhorando o nível do agente, né? Então, antes de ir atrás de outros clientes, ele tá com foco de conseguir resolver mais problemas do mesmo cliente e conseguir cobrar mais por isso, né? Perfeito. Como que você acha, assim, que deve ir essa dinâmica? A primeira coisa que eu vou indicar pro Lucas é ele fazer o que a gente chama de passagem de bastão e entrega do agente. Porque muitas vezes a gente constrói, entrega pro cliente, mas não formaliza, oficializa esse encerramento de, tá pronto, tá formalizado, pode funcionar. E aí, às vezes, o cliente vai achar que é uma implementação quase que eterna. Sim. Essas melhorias eternas. Então, eu recomendo a primeira coisa. Formaliza, oficializa isso pro seu cliente entender que você entregou, que acabou esse primeiro processo. Primeiro ponto, porque a gente cometeu essas gafes, esses erros de não formalizar, de não oficializar, e às vezes uma melhoria que a gente queria implementar, o cliente achava que era uma manutenção normal. Então, é muito importante isso, você finalizar e oficializar. Segundo ponto, como agora você já tem um relacionamento com o seu cliente, antes mesmo até de ele chegar com novas possibilidades para o cliente, acho válido ele entregar uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa de expectativa, um NPS básico, para ele ter um feedback do cliente, de como que foi a entrega dele. Perfeito. Para ele ter esse feedback inicial e, de novo, salvar na pasta da documentação, documentar isso também, porque ele já começa a entender quais foram os pontos que atendeu a expectativa do cliente, o que superou a expectativa do cliente, o que faltou, que às vezes o cliente cria uma expectativa de uma forma e você entrega de outra, e por falta de alinhamento, né? Então, tudo isso ele consegue ter essa visão. A partir disso, o que eu recomendo para ele? Para o Lucas, agora que ele já tem o bot rodando, já tem um contato com o cliente, para ele analisar o que vai fazer sentido para o cliente. Então, vamos pegar o mesmo exemplo do pet shop e vamos imaginar que o Lucas só implementou ali para o banho e tosa. Tá? Implementou só uma solução simples de agendamento para o banho e tosa, só texto e tudo mais. Eu diria para o Lucas, papel e caneta, olha o negócio e faz um desenho de toda a jornada de compra, o jornada da empresa. Ali. O cliente manda mensagem aqui, o pagamento acontece dessa forma, no operacional eles têm um estoque que eles não conferem, tem isso. Então ele faz um desenho do negócio todo, pode ser simples nesse momento, não precisa ser um BPM super detalhado. E aí ele vai anotando, aqui eu posso entregar isso, aqui dá para fazer isso. Então ele lista todas as possibilidades. Aqui ele está fazendo quase que uma consultoria no futuro, mas nesse primeiro momento ele está listando as possibilidades de automação. Possibilidades listadas, qual que vai trazer mais resultado para o seu cliente? Se eu agora automatizar a parte da venda também, a parte do estoque, a parte de um CRM, a parte de envios preditivos de aniversário, por exemplo, promoções preditivas, vai trazer mais resultado. Ok, então você vai colocar essas que trazem mais resultado como prioridade para a implementação. E aí você vai marcar um retorno com o seu cliente, uma conversa franca e vai trazer esse mapa, né? Agora, você passa por um Canva, deixa ele bonitinho, né? E passa esse mapa de prioridades para ele. Fala, olha, a gente implementou uma primeira solução, um primeiro começo. Mas olha quanto de possibilidade a gente tem aqui. Se você implementar esse, você vai ter esse ganho. Se você implementar esse, você vai ter esse ganho. Qual que faz mais sentido para você? E passa essa bola pro cliente. Deixa o cliente olhar aquilo e falar, cara, eu nem sabia que dava para fazer tudo isso. Às vezes você vai explicar, vai ter que passar, vai ter que daí ter apoio de outras ferramentas, às vezes um RP, às vezes um CRM, né? Às vezes pode ser até outras soluções que fogem um pouco da automação, mas cabe, ao meu ver, ao Lucas trazer as possibilidades e falar, eu vou te apoiar dessa forma ou dessa forma. Você escolhe agora, né? Agora eu preciso do seu aval para qual que a gente vai seguir.
E aí o Lucas vai conseguir implementar mais resultado. Aí o Lucas vai conseguir realmente colocar um upsell, um cross-sell com soluções empilhadas ali e ter realmente clientes que pagam valores maiores. Legal. E é legal no final também ele ver os resultados do projeto, né? Então ele, na hora da entrega, ele fala, ó, você economizou isso de atendimento, você conseguiu vender mais isso, então no final você gastou R$500 no projeto e retornou aqui, sei lá, R$10.000 de tantas vendas que você fez. Sim. Aí o cliente consegue ver, realmente, isso daí tá valendo muito a pena, vamos implementar mais. Exato, e principalmente às vezes, principalmente quando a gente vem com soluções que priorizam, vamos dizer assim, não necessariamente a venda, mas prioriza outros setores, você poder apresentar também economias fazem muito sentido. Que nem no caso, antes você gastava pelo menos 4 horas do seu dia fazendo essa conferência de notas. Agora você tem 4 horas a mais. E isso é uma dica, porque para quem tem funcionário. Então, se o Lucas estivesse fazendo isso para o Pet Shop tem um funcionário. E aí o Lucas pode falar da seguinte forma, olha, que é a forma que a gente usa e dá muito certo. Você tem um funcionário, você paga R$3.000 para ele. Ele economizou agora no mês 20 horas. Esses 3.000 dá, vamos lá, R$20 a hora, você está economizando aqui R$600 por mês já. Eu estou te cobrando R$500, então você nem está me pagando. Eu mesmo estou te dando esse retorno e mais R$100 no seu bolso. E você não está me pagando nada, porque é o tempo economizado em salário que você teria que pagar. Então, fazer essa comparação com o salário, às vezes quando a gente está falando de funcionário, ou em tempo, você consegue justificar a cobrança e até fazer cobranças maiores daí, consecutivamente. Bem legal. Legal, então na jornada aqui a gente viu como conseguir o primeiro cliente, né, de uma forma ativa, faz ali o aprendizado, vai para a prática, para o campo de batalha, volta, vai aprendendo, entrega o projeto, né, mostra resultados, mostra também que tem potenciais melhorias que também dá para fazer upsell com o seu próprio cliente. E agora ele tem a seguinte opção, né, ou ele fica nesse nicho de pet, de clínicas, ou ele vai abordar outros tipos de negócio. O que você recomendaria para ele? Focar no nicho ou ir para outros negócios similares? Eu ia dizer assim, que se ele já se achou, cara, é isso que eu quero fazer, é com pet que eu quero trabalhar, gostei, deu resultado, deu lucro, não foi difícil vender, tem bastante mercado, verticaliza isso, ou seja, traz várias soluções para pet e foca nisso. Se todos esses outros fatores anteriores são reais, né? João, foi difícil, não tem muito mercado, é muito especializado, eu fiz porque eu preciso do dinheiro, mas não é muito nicho que eu quero trabalhar. Vai para outros mercados. Com certeza vai atender outros segmentos, busca abrir o leque, busca atender mais... Até ele achar um nicho que ele encaixe bem ali. Exatamente. Assim, atendemos todo mundo no começo. Literalmente. Hoje, a gente não prospecta mais todo mundo. Ainda atendemos todo mundo. Se a pessoa vem querendo comprar de mim, eu vendo para ela. Não, eu tenho minhas condições, né? E se ela quer comprar, eu vendo, obviamente. Mas agora eu já sei quais nichos e segmentos que eu não vou prospectar, que eu não vou ir atrás. E que mesmo que às vezes ela quer comprar, eu não vou entrar nas condições dela. Você quer comprar alguns segmentos que são nichos muito complicados e que eu não gosto de trabalhar... Dá uns exemplos aí, Fé. Agora saber os nichos bons e os nichos não tão bons. Eu não gosto, eu conversei com algumas pessoas que eles gostam. Advogados, não gostam de trabalhar. Por quê? Porque e dentistas. Por quê? Boa parte dos contatos que eu tive eram clínicas pequenas ou escritórios pequenos, com 1 ou 2 advogados e muito concentrado neles. Então, tanto advogados quanto dentistas ou médicos, eles tinham pouco tempo de acessibilidade. E aí eu tinha que conversar com a pessoa depois do meu horário de expediente, aí eu tinha que falar com ele após o horário, porque ele estava atendendo, porque ele estava com o paciente, porque ele estava, né, trabalhando, e sendo que eu também estava trabalhando. Então, assim, essa percepção de horários e carga de trabalho com esses nichos, não foi algo que foi, assim, que me agradou trabalhar com eles, e por isso que a gente tentou cortar. Né? Cortar no sentido de, olha, nossas condições são essas, a partir de hoje, quer trabalhar com a gente, tá tudo certo. Horário comercial, tá tudo certo, a gente segue, se não quer, tudo bem, eu posso te indicar, tenho vários conhecidos que também fazem um trabalho e posso te indicar. Então, na minha percepção, esses são os nichos que eu não foram bons para trabalhar por causa desse ponto, né?
das 8 às 5 ele está trabalhando, ele está atendendo, ele está na clínica dele, ele está no hospital, e aí ele queria marcar reuniões para 6 horas, 7 horas da noite, 8 horas da noite, sábado, e aí são horários que a gente não está trabalhando. Então, esse é um ponto que não é muito bom, né? Mas eles têm um lado bom, que você tem uma facilidade em chegar no decisor. O contato você consegue muito fácil, né? Às vezes o contato dele já está no Google Maps, já é o WhatsApp do decisor. E isso quando você vai numa indústria, quando você vai num nicho, uma importadora, um B2B mais tradicional, vamos chamar assim, é praticamente impossível. Você vai ter que passar por secretária, por gerente, por diretor, para às vezes o diretor é o decisor, às vezes não, tá? Às vezes tem mais um nível acima, você level. Tem que achar o meio termo, então. Exato. Né? Se é uma empresa gigantesca e exato. uma empresa muito pequena. Tem esses dois pontos. Não, legal. Boa, então ele consegue ir testando os nichos para conseguir focar. E faltou falar os nichos bons aí. Qual que são os nichos bons na minha concepção? Primeiro nicho bom, serviços, engenharias e arquiteturas. Certo. Fácil contato com decisores, geralmente trabalham em horários comerciais e são nichos que têm orçamento. Projetos caros, geralmente, construtoras, não precisamos nem entrar nesse assunto, né? São projetos de milhões, às vezes, então tem um orçamento para você fazer ali a sua proposta e sem que ela fale, pô, isso me pesa no meu orçamento mensal. Não, ali é mais uma questão de entregar valor, né? Para ter essa contraproposta e tudo mais. Mas que tipo de projeto só para, por exemplo, construtoras? Construtoras, vamos imaginar desde atendimento, agente de vendas, porque um agente muito interessante, e aí pode ser um subagente do agente de vendas, simulação de financiamento, né? A gente tem tabelas, padrões, e você consegue até trazer uma simulação padrão e aplicar, né? Que para, às vezes, uma condição melhor, ela tem que visitar o decorado, né? E então tem uma série de situações aí. E aqui vai até uma dica para quem vai fazer esse tipo de captura, que você vai entregar algo a partir de, por exemplo, uma conta. A gente fez alguns testes em qualquer um desses nichos que você vai fazer uma simulação, vai fazer, às vezes, vai capturar umas informações. Sempre faz a captura primeiro para depois coletar os dados para entregar o resultado. Então, por exemplo, uma simulação de financiamento. Pode ser carro, né? Lojas de automóveis. Quero simular aqui a compra de um modelo específico. Pergunta quantas vezes, pergunta qual que é a parcela, pergunta qual que é o ano do carro, pergunta várias coisas. Quando você vai falar, agora para mim entregar a sua simulação, eu preciso do seu nome, do seu e-mail e do seu telefone, do seu WhatsApp. Por que essa sequência? Porque como a pessoa já entregou muita informação da simulação que ela quer, ela fica muito mais propensa a passar nome, e-mail e WhatsApp. Se você começa perguntando nome, e-mail e WhatsApp, a gente viu que a taxa de abandono, né, e saída dos formulários nessa etapa era muito grande. Quando você inverte a ordem, a taxa de saída e abandono é muito baixa. Então é um gapzinho aí, uma dica só de que facilita a captura de informação. Boa. Não, legal. Acho que ficou claro aí. Os nichos não tão bons e os nichos... Esses dois nichos são muito bons. Serviços de arquitetura e engenharia eu gosto bastante. Legal. Boa. Então a gente conseguiu ver toda a jornada aí de conseguir o primeiro cliente, entregar, conseguir fazer upsell, ir atrás de outros clientes depois, ir testando até achar seu nicho, né? Que eu acho que é bem importante. Sim. Você conseguir focar no nicho, porque é muito mais fácil a comunicação com outros clientes, você consegue se comunicar e saber a dor daquele cliente daquele nicho, consegue também fazer projetos similares, né? Isso daí ajuda na escalabilidade. A entrega, assim, a felicidade do cliente de você entregar em metade do tempo previsto é outra coisa. É que se ele faz um project patch e depois vai para advocacia, ele tem que entender todo o mundo de advocacia. Então, é muito importante ele achar o nicho dele ali para conseguir aí depois ganhar um pouco mais de escala. E aqui, assim, a gente já está meio que finalizando a conversa, né? Mas a última etapa dessa jornada do cliente seria que momento que ele começa a contratar pessoas, né? Se ele consegue fazer tudo junto, que às vezes é difícil no começo, ele tem que fazer a venda e o desenvolvimento e entrega. Ou se é bom ele ter um sócio, ou se ele primeiro faz o primeiro projeto, depois vai atrás de outras pessoas, os devs, para ele continuar vendendo. Na sua experiência aí, qual que seria o melhor caminho para esse cliente? Eu digo assim, ele precisa ter todos os setores funcionando. Então, ele precisa ter o técnico funcionando, o comercial funcionando, o financeiro funcionando. Quando a gente lançou, a gente já começou com uma sociedade, por quê? Eu sou péssimo em financeiro. Sou muito bom na venda. Mas e no técnico, né, estava me estudando e tudo mais, e foi o primeiro setor que a gente contratou. Mas eu precisava de alguém financeiro. Então, minha sócia veio justamente com essa visão.
para assumir o financeiro 100%, porque não é meu forte. Se a pessoa que está começando, eu falo, cara, eu não consigo vender, eu odeio falar com pessoas, eu sou uma pessoa que, assim, me tranco aqui, me dá 20 automação para fazer, eu vou destruir, mas para ir vender não é minha praia, começa com um sócio. Já começa com um sócio que vai ser o comercial. Mais comunicativo, vendedor, Exato. Ele faz a venda, o outro constrói. Exato. A dupla perfeita. Né? Você precisa ter os 3 setores funcionando. Financeiro, comercial e principalmente o técnico. Eu separo o financeiro do comercial porque realmente é outro mundo. Você não pode misturar contas, tem toda uma questão de gestão empresarial aí por trás, mas eu diria que esses 3 setores são os fundamentais para ter funcionando a empresa. Então, quando que ele vai atrás? Quando um desses falha. Ou por volume, né? Porque eu não estou dando conta da demanda, ou porque eu não sou capaz o suficiente de fazer uma dessas funções. Em resumo, na sua trajetória, começou vocês dois, começamos nós depois dois, você contratou a gente devs, contratou depois de 15 clientes. Então a gente foi até 15 a gente contratou o primeiro dev. Aí depois a gente contratou 3 comerciais, contratamos aí marketing, aí dev de novo, aí outro marketing, aí mais comercial. Então foi daí pela demanda. Mas a primeira contratação foi também pela demanda, porque a gente daí ou eu vendia, ou eu ficava na implementação, ou falava com o cliente, então a gente começou a demanda exigir. Mas a gente desde o começo teve os 3 setores funcionando, financeiro, comercial e técnico. Entendi. Contratamos depois de 15, mais ou menos 15, o primeiro dev, e aí fomos escalando conforme a demanda vai pedindo. E hoje você faz o quê? A gestão ou tá vendendo hoje, ainda, criando? Assim, só vendendo e acho que assim, entrando no técnico, porque como semana passada a gente teve entrada, acho que de mais de 10 clientes. Nossa. Então o técnico não tinha demanda, não tinha Boa pessoas. Semana, então. Não tinha pessoas para entregar. Daí você vai dar bota o pezinho lá no técnico. Mas hoje eu sou só comercial. Legal. E a galera que tá vendo esse vídeo também vai te chamar depois aí, que quer criar agentes, criar projetos, soluções de IA. Exato, pode. Vai ter que crescer mais o time aí. Não, a gente já tá até planejando aí, já abrir algumas novas vagas, já tá até vendo lá para colocar no No Code Match. Legal. Vai precisar aí. Show demais, João. Cara, dá um conselho final aí pra galera que tá começando, né? Acho que tá focado mais no iniciante, quer conseguir o primeiro cliente. Qual que seria o principal conselho aí? O principal conselho é um conselho que eu trago do marketing, que o maior erro do marketing é fazer muito bem feito o que nem deveria ter sido feito. Então, assim, cara, se você tá começando, não precisa se preocupar com fazer muito bem feito as coisas que não tem que ser feitas. Você tem que vender, você tem que ter o primeiro cliente, põe a mão na massa. Às vezes você pode cometer erros, a gente cometeu, todo mundo comete erros, pode ter, né? E você vai se ajustando, mas vai pra prática. Não fica tentando deixar tudo redondinho 100%, porque senão você vai atrasar a sua escala, vai atrasar a sua entrada no mercado. E quando você tiver com todo o seu projeto pronto, o mercado já mudou. Então você vai estar parecendo que está sempre um passo atrás. Então vai pra prática que você vai estar sempre um passo à frente do mercado. Não, bom demais. Acho que isso daí é mais importante. A galera fica estudando ou travada, vai pra prática e faz as coisas acontecer, né? Exato. Não, legal demais, João. Agradeço demais por você ter vindo aqui conversar com a gente, pelos insights. Acho que vai ajudar pra caramba aí a galera que tá começando e fica um pouco perdida, né? Por onde começar, como abordar o primeiro cliente, como fazer toda a gestão. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais, o seu site, a sua empresa. Se a galera quiser te procurar, saber mais sobre isso, conversar com você, pode passar aí pro pessoal. Legal. Eu vou deixar nosso site, né, atlas.com.br. Eu vou pedir pro pessoal que quer conversar comigo, quer me mandar uma mensagem que não tá na comunidade, pode mandar por dentro da comunidade, mas quem não for, pode mandar lá no LinkedIn, eu.paulojoão, ou pelo próprio site da Atlas, pode nos chamar lá no WhatsApp, pede para falar comigo. Estou acessível a todo mundo, né? Ou se conecta lá comigo no LinkedIn, vamos conversar, porque acho que assim, quanto mais o mercado se profissionaliza, quanto mais pessoas a gente tem no mercado, melhor é para nós mesmo, porque mais empresas vão conhecer e a gente não vai ter que ficar explicando. A gente já vai estar conhecido, então é muito mais fácil vender essa solução e até crescer suas empresas, né? Quando você já está num mercado maduro o suficiente, né? Eu acho que eu passei isso há 15 anos atrás, quando a gente estava vendendo tráfego pago, que tinha que esperar o mercado amadurecer. Hoje anúncio, já todo mundo está maduro com isso o suficiente. Eu acredito que é esse grande próximo passo, deixar o mercado maduro para todo mundo poder aproveitar, porque tem mercado para todo mundo. Legal, massa demais. Te agradeço novamente por ter vindo. Obrigado por todo mundo que está assistindo. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.